A paz, Senhor Jesus. Hoje iremos meditar na palavra do Senhor. Está em Hebreus, capítulo 11. Hoje está lendo o verso 1. E diz assim: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 6. Porém, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, e que é galardoador daqueles que diligentemente os buscam. Essa palavra vai falar para nós sobre fé, sobre nós temos fé em Deus, porque a fé é a principal chave que nós precisamos ter aqui na Terra. E junto à fé nós precisamos ter muita dedicação, oração e muita esperança, porque nós cremos que breve Jesus vai voltar, breve Ele vai nos levar para a glória. E aqui então é falar que nós precisamos da fé. E sem fé não tem como nós agradarmos a Deus, porque sem fé nós não estamos acreditando em Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que vai nos dar muitos exemplos de fé. Como por exemplo, nós temos o primeiro exemplo ali, Noé, que tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Então nós vemos que Noé, ele teve fé em Deus, e através da fé Deus foi e guardou ele e a sua família. Também temos Abraão, quando foi chamado para ir para um lugar que ele havia de receber posteriormente por herança. Obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. E assim é para nós, que nós não sabemos para onde vamos, mas se foi Deus quem falou, nós vamos obedecer, porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. E através da fé ele foi para a terra que Deus havia prometido a ele. E lá ele habitou com Isaac e Jacó e os herdeiros com ele na mesma promessa. E nós sabemos que foi muito difícil para ele os processos, mas assim ele confiou em Deus. Também pela fé a Sara, ela recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança, quando ela já estava de idade avançada. Portanto, teve por fiel aquele que havia prometido. Ela então confiou em Deus. E mesmo estando de idade avançada, Deus foi, prometeu e cumpriu. Entregou a ela Isaac. E depois dali veio a descendência. E nós vemos que a fé ela tem que ser um ato muito confiante a Deus. Porque Deus ele promete algo para nós que para nós parece impossível. Só que para Deus não há nada impossível. Deus criou os céus e a terra. Deus é dono de tudo. Então para Ele nada é impossível. E também Abraão, quando ele foi provado, ofereceu Isaac. E aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Nele foi dito que Isaac será chamado a tua descendência. Então mesmo assim Abraão confiava em Deus e entregou o seu filho como um sacrifício ali. E Deus, vendo a fé de Abraão, o abençoou. E pela fé Isaac também abençoou Jacó e Esaú concernente às coisas futuras. Pela fé, então, Jacó, já próximo da sua morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos.
Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então você vê que a fé ela tem que ser acima de todas as coisas. Não é a lei que vai nos parar. Não é as pessoas que vão nos parar. O único que pode ser, o único que é capaz de interromper os nossos projetos é nós mesmos. Se nós não tivermos fé, não confiarmos em Deus, Deus assim ele continua sendo fiel, ele cumpre a sua promessa. Só que ele não cumpre a promessa no nosso tempo. É na hora dele, no tempo dele. E às vezes nós mesmo atrasamos a obra de Deus. Quantas vezes Deus já falou para você que ia fazer algo e ao invés de você buscar, confiar, ter fé, você começou a questionar, murmurar, começou a reclamar sobre aquilo. Então você vai e se pergunta, mas por que ainda não cumpriu? Talvez não seja por causa de Deus. Talvez ele até queria te entregar a promessa. Mas por causa de você, por causa da tua desobediência, muitas das vezes Deus vai e prolonga o prazo. E mesmo assim, Moisés naquele tempo era para ser morto. Mas mesmo assim, pela fé, ele já crescido, ele recusou ser chamado de filho pela filha de Faraó. Ele sabia que Deus havia colocado ele na terra. Então ele só tinha fé em Deus. Ele só tinha fé naquele que o criou. E pela fé também eles passaram o Mar Vermelho por terra seca. E pela fé os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Então a palavra do Senhor ela nos dá vários exemplos de fé. Então nós temos que ter fé em Deus, independente da situação. Não é a situação que vai acabar a nossa fé. E a nossa fé ela é alimentada dia após dia. E como nós alimentamos a nossa fé? Vivendo as promessas de Deus. Vivendo o chamado de Deus. O que Deus faz para nós é maravilhoso. O que Ele faz para nós é algo que nós não conseguimos fazer. Somente Deus consegue. Então que você venha guardar esta palavra. Você venha alimentar a sua fé. Ouça testemunhos. Leia a palavra de Deus, veja o testemunho que Deus deixou para nós, de todos os antepassados. E através da palavra nós conseguimos alimentar a nossa fé. E também ter esperança, porque Jesus já está voltando. A palavra de Deus já está se cumprindo a cada dia. Tudo o que Ele falou que ia acontecer já está acontecendo. Então que nós devemos estar vigilantes, devemos estar preparados para esse grande dia. Mas enquanto Ele não volta, nós devemos cada dia mais buscar a Ele, se renunciar, abandonar o pecado, abandonar aquilo que não agrada a Deus. Se Deus tem um chamado na tua vida, vai em frente. Coloca a tua fé em ação. Conte um pouco da obra de Deus. Conte o que Jesus vai fazer. Conte que Jesus está voltando. A mensagem que nós devemos pregar hoje é essa: a volta de Jesus. Nós devemos pregar também contra o pecado, porque hoje em dia muitos não querem mais pregar a palavra, não querem mais pregar a verdade. Mas Jesus deixou para nós a palavra dele, que é a verdade. Então se está na palavra é pecado. Então coloque a tua fé em ação. Faça a obra de Deus. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. E se você não está agradando a Deus, peça perdão. Renuncia, fala para Deus: ó Senhor, te entrego a minha vida aqui, daqui para frente, o Senhor quem manda. Faz a tua obra na minha vida. E coloca a tua fé, porque as promessas, tudo que Deus falou para você vai se cumprir. É no tempo dele, é na hora dele. Mas só vai se cumprir quando você tomar uma decisão. Tomar uma decisão de se entregar a Ele. Tomar uma decisão de fazer a obra como Ele tem mandado você fazer.
Então que você venha guardar esta palavra, venha viver esta palavra. Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus.